Boa noite, pessoal. Boa Todo mundo noite. me ouve? Boa Boa noite. noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está aqui em mais uma oficina que compõe a trajetória da elaboração do Plano Municipal da Mata Atlântica e Cerrado de Cunha. Hoje a gente está dentro de uma atividade que chama Compartilhamento de Boas Práticas, que a ideia é que a gente conheça boas práticas que acontecem no nosso município para a gente poder ficar inspirados para contribuir com o plano de ação do Plano Municipal de Mata Atlântica. Então, dizer que essa iniciativa de hoje, a Serra Cima está aqui facilitando e proporcionando esse espaço, mas a gente nunca anda sozinho. A gente está aqui em parceria técnica com a Marimar, que é a Mariana Janiak, que está aqui. Mariana, quer se apresentar rapidinho para a gente, por favor? Oi, Jéssica, obrigada. Oi, gente, boa noite, de Cunha. Como é que vocês estão? Que joia, muito contente, viu, de participar desse processo. O pessoal da Serra Cima faz toda a diferença aí no território, é uma ONG que bota a mão na massa, que faz o movimento, a mobilização, e a gente está muito contente de estar junto aí, fazendo esse movimento acontecer aí na cidade. Então, a Marimar tem trabalhado com planos em vários municípios, vários aí na região do Vale do Paraíba do Sul, e eu espero poder contar com vocês, não só agora, nesse momento, né, de aprendizagem, mas principalmente no momento de cobrar da nossa prefeitura, do nosso poder público, que faça realmente o plano sair do papel, né? E aí o papel do Conselho Municipal de Meio Ambiente é muito importante. A gente já convida vocês todos a estar com a gente, não só agora, mas agora nos nossos próximos passos, que vão ser tão importantes quanto esse, que é a aprovação do plano no Conselho. Aqueles que não fazem parte do Conselho regularmente podem participar também, e a gente espera, né, tá com vocês aí presencialmente nas próximas ocasiões também. Então, obrigada, Jéssica, aí, boa palestra, Danilo, obrigada pela força aí, valeu, gente, prazer aí pro pessoal que eu não conheço, e até breve. Obrigada, Mari. Então, além do apoio da Marimar, a gente também tem um apoio da nossa prefeitura. Esse é um plano que é uma demanda que a prefeitura deve cumprir, né, que temos um inquérito junto ao Ministério Público que solicita que a Prefeitura de Cunha dê andamento nisso, e isso só está caminhando porque a Comunitas, uma ONG parceira, também conseguiu um financiamento de um doador privado para viabilizar o desenvolvimento desse plano, que está sendo acompanhado, né, de perto pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente e Saneamento Básico de Cunha. Então, são esses os atores principais aí que temos. O que a gente tem para hoje, que a gente programou é fazer essa abertura, explicar para vocês o contexto, né, do plano municipal, e aí eu vou passar para o meu colega, o Danilo, onde ele vai trocar com a gente as técnicas de restauração ecológica que a Serra Cima vem desenvolvendo no município hoje, todos os aprendizados, e aí depois vocês vão poder perguntar para ele, tirar todas as dúvidas também, e aí a gente encerra até umas 7h30, no máximo 7h40, tá bom? E aí eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem dúvidas, vocês colocam no chat, que essa live está sendo gravada, vai para o YouTube, e a ideia é que a gente faça, né, primeiro a explanação, e depois, ao final, a gente fica aqui batendo papo, tirando dúvidas à vontade, tá bom? E aí, qualquer dúvida é só pôr no chat. Então, falando para vocês um pouco do que é esse plano, né, esse plano, ele orienta as ações de conservação e restauração dos biomas, do bioma Mata Atlântica, ele define prioridades do que a gente deve fazer dentro do nosso município para proteger a biodiversidade, principalmente garantir os serviços ecossistêmicos que a floresta, a natureza nos provê, como a água, o equilíbrio do clima, um solo nutritivo para a nossa agricultura. E também, né, diferencial aí que a Marimar vem trazendo para esse plano, é que a gente vai elaborar esse plano não só pensando na biodiversidade, mas também aplicando uma lente climática, onde vão constar ações também de adaptação às mudanças climáticas, né, para tentar fortalecer toda a resiliência ambiental do município, não só no que diz questão à biodiversidade. E esse plano, né, como deve ser todos os planos no Brasil, ele é construído de maneira participativa, com o olhar da população. Então, a gente já teve diversos momentos onde a população pôde participar, e hoje é mais um momento de vocês conversarem, construírem, darem dicas para a gente melhorar aí esse plano que está sendo elaborado, né. E esse plano, ele é bem importante,
porque a Mata Atlântica, infelizmente, está ameaçada de risco, né? É um bioma do nosso país que sobrou só 7% de tudo que existia. Então, é muito importante que a gente tenha um plano para recuperar e restaurar esse bioma. É um bioma muito especial, porque ele tem uma biodiversidade imensa, e além de promover também uma regulação climática para áreas de alta condensação urbana, que aqui, né, no Sudeste, toda a costa litorânea brasileira é onde 70% da população brasileira vive. Então, nós dependemos diretamente da regulação climática que essas florestas nos provê, da água que a floresta nos provê. Então, é considerado um bioma prioritário a nível global, e que nos garante, né, a sobrevivência. Mas, além de motivos ecológicos, a gente tem também motivos normativos, legislativos, que nos obrigam à elaboração desse plano. Então, por meio do decreto 6660 de 2008, é obrigado todo município que consta dentro dessa faixa, que é considerado Mata Atlântica, elabore seu plano, e esse plano ele deve ter, no mínimo, um diagnóstico, né, assim, um pouco grosseiro, ele não chega lá no nível da minúcia, mas de como é a organização ecológica do território desse município, vai indicar o que está acontecendo de bom e de ruim para esse bioma, né, essas florestas, esses fragmentos florestais se manterem ou não em pé. Esse plano também define áreas prioritárias para conservação e recuperação e dá um plano de ação, metas, né, aonde o município tem que chegar para conseguir ter a sua resiliência ambiental, o que o município precisa fazer para conservar a sua biodiversidade. Então, esse plano, além do diagnóstico, ele também tem uma estratégia, ele vai ter ações listadas com prazos definidos do que deve ser feito para conservar e restaurar a Mata Atlântica por aqui. E nós temos um plano de trabalho, né, para cumprir. Esse processo se iniciou no dia 29 de setembro, quase 1º de outubro, com a formação do GT, de acompanhamento dentro do Conselho. Já foi realizada uma oficina de orientação estratégica prévia, onde a população pôde contribuir, mapeando vetores e sonhos que tem com a Mata Atlântica e o Cerrado de Cunha. A gente coloca o Cerrado porque a gente sabe que o Cerrado existe, apesar dele ainda não estar mapeado, essa é uma demanda que a gente está colocando no nosso plano. E a gente fez a aprovação do plano de trabalho também junto ao GT. E aí a gente entrou na fase de elaboração de fato, onde a gente aplicou uma pesquisa de percepção ambiental em Cunha. A gente começou a elaboração do diagnóstico, já fizemos a definição participativa de objetivos específicos e também a definição de áreas e ações prioritárias. E aí aqui a gente está quase chegando ao fim dessa fase de elaboração, onde a gente está ainda coletando ideias, sugestões sobre as ações prioritárias que a gente deve constar nesse plano de ação. Com tudo isso feito, esse material fica disponível para consulta pública. Em breve vocês vão ter acesso a ler todo esse material e poder criticá-lo. E aí, com ele fechado, a gente, né, acolhe ou não, dependendo das sugestões que vierem, né, tem uma avaliação técnica de tudo. E aí a gente faz a aprovação desse material, né, já corrigido, já com as considerações da população no Conselho e na Câmara de Vereadores. E aí, então, né, já pode começar a implementação, o monitoramento e avaliação desse plano, que tem que conter metas e ações pelo menos até 2030. Então, em maio, a gente deve estar encerrando esse projeto já, e o município consta aí com a sua primeira versão do Plano Municipal de Mata Atlântica. Só ver aqui que tem pessoas querendo entrar na sala. E aqui alguns retratos da nossa caminhada, né, de algumas oficinas, alguns encontros que a gente fez. Então, aqui o lançamento do GT, oficina de orientação estratégica prévia, oficina de definição de áreas prioritárias, e aqui a oficina de boas práticas, que a gente fez na Umprasp, na zona rural de Cunha, mas era um dia com muita chuva, até os sapos ficaram desanimados de ir, então a gente resolveu fazer a oficina que foi presencial na Umprasp, também em formato online, para aumentar a participação social e também compartilhamento do conhecimento que esse plano vem elaborando para o município. E a meta de hoje é que a gente compartilhe um conhecimento. A Serra Acima é uma ONG que
desde 2007, vem promovendo ações de restauração florestal dentro do nosso município e vem acumulando conhecimento, né, de como o que os cientistas dizem que a gente tem que fazer acontece de fato aqui na prática. E nós, como uma instituição educadora, a gente tem a missão de compartilhar nosso conhecimento. Tudo que a gente sabe, que a gente aprende, a gente compartilha, porque a ideia é que a Serra Acima não seja uma instituição restauradora só ela. A gente quer que Cunha seja um município restaurador e que todas as pessoas tenham condições de realizar as operações necessárias para restaurar a biodiversidade do nosso município. Então, vou passar para o meu colega, o Danilo, que todo dia ele está em campo, ele sabe muito mais aqui do que eu, para poder compartilhar com a gente todas essas técnicas que a gente vem desenvolvendo. Mari? Obrigada, Jé. Só um aviso, a gente colocou o link do relatório da consulta pública de percepção ambiental aqui no chat, e aí o pessoal que quiser conhecer o documento, os resultados, para a gente conversar depois, quem sabe em algum outro momento, a gente fica aí à disposição. Obrigada, Mari. Todos esses materiais já têm link no nosso site também, e se por acaso se perder nesse endereçamento, é só mandar um oi para a Serra Acima, que a gente também manda o material para consulta. Obrigada. Danilo, fica à vontade. Compartilho aqui a tela. Pode. Posso compartilhar aqui? Todos conseguem visualizar aí a tela? Sim, deu certo. Deu certo? Pessoal, boa noite. Eu sou o Danilo, né? Faço parte aí, então, da equipe da Serra Acima. Tenho trabalhado aí com restauração florestal aqui, junto com a Serra Acima. Eu sou formado em geografia, também sou técnico florestal, atuo lá no quadro de monitores ambiental também do Parque Estadual Serra do Mar, e sou aqui de Cunha mesmo, né? Venho trabalhado somente com agroecologia, restauração florestal e geoprocessamento. Então, aí, o intuito hoje aí é compartilhar com vocês um pouquinho aí do que a gente vem fazendo aí, com as técnicas que a gente tem utilizado aqui nas áreas, né? E para isso, né, a gente entender aí que a restauração florestal é tudo essa intenção inicial, né, de acelerar, né, a recuperação de um ecossistema, desde a sua integridade, né, sua saúde, sua sustentabilidade, né. Então, a restauração, ela tem aí a tentativa de retornar esse ecossistema à sua trajetória histórica, né, que é essa forma mais natural possível, né. E isso vai ser o ponto de partida também para a gente fazer o planejamento da restauração, né? A gente reverter essa área degradada, né? Restabelecendo, então, seus atributos ou funções, né? Através do incremento, então, da biodiversidade. E hoje a legislação coloca para a gente aí, né? Que a gente tem que manter essas áreas, principalmente de rios, né? No caso, 30 metros, né? Quando é curso de água, até 10 metros, 50 metros, né, de proteção quando a gente fala de nascentes ou olhos d'água. Aqui em Cunha também é muito recorrente a gente encontrar áreas, por exemplo, de encosta, né, com declividade aí acima de 45 graus, que é uma área que as pessoas não levam muito em consideração, mas é uma área muito importante, até para apresentar riscos também, né, então a gente tem que manter essas áreas de preservação permanente, os topos de morros, né, de montanhas, e configura muito aqui em Cunha, altitudes também superiores a 1.800 metros, né, que a gente é muito bem recorrente a gente encontrar aqui em Cunha. E a partir disso, então, né, eu trouxe esse mapa de suscetibilidade ambiental, que está relacionado muito à questão de erosão também, que acontece muito aqui em Cunha, por essa questão de declividade, né. Esse mapa foi produzido aí a partir com cruzamento de informações de solo, de geologia, de vegetação, né? Ele apresenta aí os riscos, né, ambientais dentro do município, né? O município de Cunha aí tem essa suscetibilidade ambiental aí de muito alta a médias, né? Esse mapa aí até destaca
um trecho que é onde tem a captação de abastecimento público, né, do município, né? Então, a importância é a gente preservar essas áreas, né? A gente, no mapeamento aí, na definição das áreas prioritárias, a gente, né, destacou essa área também. As APPs hoje, né, encontra-se quase 60% das APPs hídricas do município se encontram sem vegetação. Danilo, Oi? o que é a APP? APP é área de preservação permanente, né? São essas áreas que a gente deve preservar, a gente deve, né, dar uma atenção maior, né? E tem a legislação, que é o Código Ambiental, e coloca a preservação dessas APPs, né? Como eu falei anteriormente, né? Por exemplo, quando a gente tem um curso d'água em menor de 10 metros, a gente tem que ter essa APP de 30 metros, né? Ao redor de nascentes, exige que essa APP seja de 50 metros, né? Quando tem declividade. Então, a gente vê aí que as situações da APP em Cunha estão em estado bem crítico, né? A gente tem quase 60% de todas as APPs que remete aí à proteção de nascente e curso d'água sem a vegetação, né? Então, a importância da gente, né, não só conservar, como restaurar também essas APPs, né? E Cunha também, que é um dos critérios para a elaboração desse mapa, é os riscos que tem associado, né, às questões físicas do município, né, como movimento de massa, erosão. Então, só para a gente ter noção, a gente tem quase que 33% de toda a área com declive acima de 30% a 47%, né? Então, a gente tem bastante desnível aí no terreno, né? Então, é importante a gente também recuperar essas áreas. E Cunha é prioritário justamente por causa disso, né? Por ser um ambiente de montanha, ter refúgio de biodiversidade. Hoje tem duas grandes unidades de conservação aí que estão aí no território, né? Que são a Serra da Bocaina e o Parque Estadual Serra do Mar. A gente tem a ocorrência de campos de altitudes, né? Ali, principalmente na Serra da Bocaina, que são vegetações muito ricas, com grande diversidade, né? Importância de preservar. A gente tem as florestas nebulares, né, que ocorrem aí no município quase 260 dias por ano, né, que tem uma pesquisadora, aliás, lá, a Kelly, que é lá da Unesp de Sorocaba, que vem estudando também essas florestas, pois essas florestas só ocorrem em quase 1% de todo o planeta, né? Então, a importância aí de se conservar e restaurar, né, em Cunha. A gente também tem a ocorrência de cerrado, que não está mapeado hoje no município, mas em campo, a gente tem notado a presença do cerrado, desde fauna como flora. O IN também é um grande corredor ecológico, né? Está aí entre duas grandes metrópoles, né? Rio de Janeiro e São Paulo, né? Que liga esse fragmento de Mata Atlântica que vai desde o sul até o nordeste quase. A gente é bastante provedor em relação à água, né? Os principais mananciais e as principais nascentes aí do Rio Paraíba do Sul está localizado em Cunha, né? Além de abastecer aqui o município, a gente abastece quase todo o vale também, que faz a captação dessa água do Paraíba do Sul. E agora eu vou falar um passo a passo, né, de como a gente tem feito, né, a restauração aqui em Cunha. Tudo se inicia... Pessoal, eu só vou pedir para quem tiver dúvida ir colocando no chat, que eu vou organizando as dúvidas, e aí no final da explanação do Danilo, a gente vai perguntando para ele, tá? Vou botar aqui, Danilo. Eu não estou conseguindo ver o chat, mas aí pode ir anotando as perguntas aí, que ao final aí a gente dá um tempinho aí para poder ver essas perguntas e responder. E como eu disse, né, a gente inicia tudo no diagnóstico da área, né, é onde a gente faz a análise da área que se pretende restaurar. A gente faz um primeiro levantamento aí via satélite, né, analisando aí que tipo de solo que ocorre na área, que tipo de vegetação que pode ocorrer na área, faz análise do CAR também, né, e depois a gente vai para campo, então, coletar essas informações. Essa é uma paisagem que é muito recorrente aqui em Cunha, né, esses processos de erosão que muitas vezes são causados, né, pelo mau uso do solo, né, pelo pisoteio do gado, e que muitas vezes nem cabe a restauração, né, o plantio de árvores, né, mas sim uma conservação, recuperação do solo, né. Então, a gente acaba tendo que entrar com técnicas de bioengenharia, né, de contenção dessa erosão,
para só depois de recuperado esse solo a gente poder fazer o plantio. Aí a gente encontra também outros tipos de situações aqui em Cunha, como essa imagem, né, uma imagem de drone produzida por nós, né, a gente já consegue ver bastante fragmentos aí de vegetação, que também que facilita aí a regeneração das áreas, né. Então a gente faz esse diagnóstico em campo também, coletando informações em campo, né, entendendo o uso dessa área com os proprietários, né, levantar o histórico dessa área, o que ele se pretende fazer também, só para depois a gente, então, iniciar a elaboração dos projetos, né? Eu faço aí, então, as imagens de drone, né, para poder fazer a medição e definir também aí as técnicas que vai ser utilizada. E entrando, né, já dentro das técnicas que a gente se tem, né, até então para restauração, a gente tem um cercamento, né, que é para isolar quando ocorre, por exemplo, entrada de gado na área, né? Nem todas as propriedades têm atividade principal gado, né? Mas a maioria das vezes a gente precisa cercar quando tem um gado, né? E esse cercamento acaba aí se integrando a outras técnicas de restauração também, né? Como a regeneração natural. A gente não intervém de nenhuma forma, né? Deixa a natureza ali, os pássaros fazer todo o trabalho. Quando a gente se fala em regeneração natural assistida, já é uma técnica que a gente acaba intervindo ali de algum modo, né, fazendo uma adubação em regenerantes, né, que são essas mudas que vão surgindo, um coroamento, uma intervenção ali em alguma espécie exótica que está dentro da área. A gente também tem um enriquecimento, que é quando já se tem, né, um fragmento florestal ali já se estabelecendo, mas porém tem pouca de biodiversidade, né, então a gente faz ali o incremento de outras espécies, né, aumentar a biodiversidade do, né. Existem fragmentos também, no caso, outra técnica é o adensamento, que é quando o fragmento ele é muito ralo, né, tem luz ainda entrando, então a gente vem adensando, fazendo plantio de espécies de crescimento mais rápido, né, para poder preencher todo esse espaço ainda que tem dentro do fragmento. A gente tem utilizado bastante aqui na Serra Acima o plantio total, né, que é quando, por exemplo, a gente encontra esse tipo de área, né, que é pastagem, quase não tem regeneração natural, que aí exige, então, um plantio aí de espécie nativa em área total, né, sempre utilizando aí o espaçamento de 3 por 2, né, que é 3 entre linha e 2 entre cada muda, vou mostrar mais à frente. A gente também tem a técnica que a gente tem utilizado aqui, é a semeadura direta, que é o plantio direto de sementes de árvores nativas, que também pode ser aí integrada a outros tipos de técnicas, né, como o adensamento mesmo, enriquecimento, plantio total. A gente tem feito teste, coletas de semente aí durante os campos e utilizando as sementes daqui mesmo de Cunha. Essa técnica tem apresentado resultados bons nas áreas de restauração, até porque também diminui o custo da restauração, né, e a gente também tem um sistema agroflorestal, que também pode ser utilizado aí na restauração, né, que exige um pouco mais de manejo, também um pouco mais caro, né, que a gente essa integração da floresta junto com a alimentação, né, então a gente pode plantar ali uma linha de árvore junto com banana, com abacaxi, com mandioca, né, hortaliça, sempre respeitando aí o tempo de cada um e a exigência de luz, né. Então esse sistema florestal também tem ganhado bastante aí destaque aí ultimamente, né, mas exige bastante manejo e participação também dos proprietários, né. Então, aí, para a técnica de cercamento, a gente tem utilizado essa configuração, né, utilizando sempre moirões de eucalipto tratado, né, no espaçamento aí de 2,5, com 3 fios de arame farpado aí superior e um liso embaixo, né, esse liso aí tem o objetivo de proteger a fauna, né, a fauna poder passar embaixo, não se machucar, né, tanto a fauna como o animal silvestre, como o animal doméstico também, né, principalmente silvestre. Então, a necessidade de colocar esse fio liso por baixo. Na restauração, desde o início também, quando se começa a implantação, é necessário fazer o controle de formiga, né?
porque quando está muito infestado a área, acaba prejudicando aí o plantio, né, faz o corte das mudas e prejudica o desenvolvimento da muda, então é uma operação que tem que ser iniciada desde o começo da implantação e vai até o final do projeto, né. A gente não vai acabar com a formiga, mas sim controlar ela, até que essa muda se consiga se desenvolver, estabelecer e já não seja mais prejudicado pelas formigas portadeiras. A gente tem usado aí, então, formicida em pó, granulado, também fazer o controle dessas formigas. Uma etapa importante também no projeto é a geolocalização desses polígonos que é definido para restauração, né? Até para a gente poder conseguir o planejamento que foi feito, né? Então, a gente sempre vai lá com o uso de GPS, com drone, e faz a marcação o mais precisa possível desses polígonos, para a gente conseguir ali sempre atingir aqueles recursos que foram planejados para a área, né? De insumos, de mudas. Então, a gente é bastante criterioso em relação a isso também, né? A demarcação, tanto da cerca, né, como dos polígonos de restauração. E aqui tem um exemplinho aqui que a gente acabou que, na hora de fazer, ele passou um pouquinho, mas aí depois a gente corrigiu, né, para não desperdiçar recurso também. E uma outra etapa muito importante que a gente tem feito na restauração é o controle de espécies exóticas, né? Nesse caso aí a braquiária, né, que é um capim. Então a gente vem fazendo essa roçada seletiva que a gente chama, que é a supressão somente aí desse capim exótico, sempre permanecendo essas outras espécies regenerantes, né, que estão vindo na área, sempre com bastante cuidado para não ser cortada, né, pois essas espécies invasoras acabam aí prejudicando o desenvolvimento das mudas plantadas, assim como também dos regenerantes, competindo com questão nutricional no solo, de luz, né? Então, a necessidade de fazer essa roçada seletiva. Aí é um aspecto de uma área já com feita a roçada, né? A gente pode observar alguns pontinhos verdes que são regenerantes, que foram deixados, né? Então, tivemos cuidado aí de não cortar, para aproveitar também essa regeneração natural aí, que é muito rica para as áreas, né? Um outro passo muito importante que a gente levanta lá no diagnóstico, né, a partir das análises de solo que a gente coleta também, é essa reabilitação dos solos, incluindo naturalmente, a gente sabe que os solos são bastante ácidos, isso tem a ver com a geologia, né, mas devido a esse processo também de degradação, esses solos se tornam muito ácidos, né, e isso acaba prejudicando aí o desenvolvimento das mudas. Então, a necessidade de a gente vir fazendo a calagem, né, que é esse alanço do calcário, né? A gente faz aí a lança em área total, mas também quando a gente vai plantar as mudas, a gente coloca uma quantidade em berço para poder, então, corrigir essa acidez do solo para a muda poder se desenvolver. Após, então, a calagem, a gente vem fazendo a demarcação das linhas da coroa. Algumas áreas que é possível, a gente faz a abertura em linhas, né? Outras a gente acaba fazendo em coroas. Aí tem duas imagens aí de uma abertura em linha e outra em coroa. Aqui tem uma imagem bem legal de drone, né, que a gente dá para ver bem aí essa área aí, que é lá da Sarita, né, que está na reunião também aí, que a gente trabalhou lá em linhas, né. Então, a gente abriu essa linha toda em curva de nível e aproveitou esse material também, essa biomassa da roçada para poder cobrir essas linhas, né, deixar esse solo exposto. Aqui tem uma outra imagem bem legal que a gente consegue observar também as operações acontecendo aí no mesmo tempo, né, lá em cima o operador sempre mantendo a distância ali dos outros operadores, fazendo a roçagem, né, seletiva, né, aí vem uma outra equipe na frente, demarcando essas linhas, esses berços, outros operadores atrás fazendo as coroas. Danilo, qual o espaçamento você utiliza em campo nessas coroas? Então, essa área, por exemplo, é uma área de plantio total, né, que a gente está fazendo, então esse espaçamento sempre 3 metros entre cada linha de plantio e 2 metros entre mudas, né, entre berços, né, que a gente vai receber cada muda. Nesse caso é plantio total, né, quando a gente fala aí de um enriquecimento, de um adensamento aí, a gente acabou utilizando aí um espaçamento um pouco maior, né, 4x4, né,
Mas nesse caso é espaçamento 3x2, então cada muda vai ocupar um espaço aí de 6 metros quadrados, né? Uma etapa importante também para o sucesso dessas áreas é a adubação dessas mudas também, então a gente tem optado sempre por uma adubação orgânica, né, com muitas vezes recursos que são fáceis encontrados aqui no território. A gente tem, por exemplo, aí a farinha de osso, né, a cinza de madeira, que é um recurso fácil de achar em Cunha aí, por ter diversos ateliês de cerâmica, né, ter padarias também, então a gente acaba tendo uma parceria com essas entidades aí, que a gente coleta essa cinza, né, para poder colocar nas mudas. A gente tem produzido também biofertilizante com diversas receitas, essa, por exemplo, com esterco fresco de bovinos. E isso também não só, né, dá uma destinação boa para esses recursos, como também diminui um pouco o custo da restauração, né. Então, a gente abre, né, como eu disse, a gente faz a roçada, depois a gente abre os berços linha, a gente agrega essa adubação ali nos berços, né, depois a gente vem com esse perfurador, que é um perfurador ali que tem uma ponteira especial, que faz ali a descompactação dos berços e também mistura esse adubo que a gente colocou ali em cima da terra nos berços. E é interessante que ele não só revolve a terra, né? Ele não tira a terra para fora, né? Ele só revolve ali, descompacta ali e faz a mistura desse adubo, né? E só assim, posteriormente, que a gente faz, então, o plantio das mudas, né? De forma sempre criteriosa, né? Separando essas mudas em áreas úmidas, em áreas secas, né? Então, a gente faz aí sempre uma seleção de quais espécies vão nessas áreas. A gente coloca essa alternância de espécies de preenchimento, que crescem mais rápido, junto com espécies de diversidade também, que é um crescimento um pouco mais lento. E sempre respeitando esse espaçamento, né, de 3x2, no caso, plantio total, e fazendo plantio em zigue-zague, que é para elas poderem ocupar o espaço máximo possível, né, entre as linhas, né, que as copas ele ocupam todo o espaço, então a copa se projeta nesse espaço, no outro espaço, não ocupa todo, faz um sombreamento depois no futuro dessa área, né, para poder suprimir também as espécies invasoras, como o capim. Esse tem um croquisinho, né, de como fica o plantio final, né, e eu vou falar mais aqui à frente da questão da adubação verde também, que a gente vem utilizando junto com esses plantios de árvore. A gente tem usado essas adubação verdes, que são espécies que, né, que melhoram a condição do solo, algumas espécies como o feijão gandu, o feijão de porco, são espécies leguminosas. Que são essas espécies leguminosas? São espécies que fixam, né, pegam o nitrogênio da atmosfera e fixam no solo, né, além de melhorar também a questão de compactação do solo. Então, a gente tem feito esses plantios utilizando sempre adubação verde. Aqui tem um croquisinho aí das mudas plantadas, com feijão de porco em volta. No meio a gente coloca gandu. Entre linhas a gente acaba utilizando aí girassol, crotalárias, gandu também, que são espécies todas de verão, né? E que também, além de melhorar a condição do solo, aí também faz um sombreamento na área de restauração, né, para poder a gente também conseguir conter as espécies invasoras como a braquiária. Todas as sementes a gente inocula ela, um produto que a gente chama de azocopo, que é uma bactéria bem específica, um azospirilo. Essa bactéria aí, ela tem o objetivo aí, então, de ajudar também essa adubação verde, também a fixar nitrogênio no solo, né, a melhorar ali a condição da planta no solo. Muitas vezes a gente faz essas plantio a lanço, mas também a gente usa aí uma plantadeira que a gente tem aqui, que é essa plantadeira de rolo, a gente coloca ali a semente nela e vai empurrando ela a campo, mas muitas vezes devido à declividade também a gente não consegue usar, então a gente usa outros implementos, como a matraca, né, que é uma plantadeira de feijão que a gente adapta para poder utilizar com essa adubação verde. E a gente espera que, aplicando essas técnicas, essas áreas evoluam, né? Aqui a gente pode ver algumas imagens de algumas áreas aí já
implantadas. Essa primeira foto a gente consegue ver aí o feijão de porco aí cumprindo o seu papel, né, de sombrear a área aí, tá fixando. Ao meio a gente consegue ver as mudas. Aqui ao lado direito a gente já consegue ver uma área aí que foi implantada há quase 2 anos atrás aí, essa é uma foto bem recente aí, do mês passado. A gente consegue ver que o feijão gandu também tem cumprido um papel importante aí na área, sombreando a área já, uma área que estava idêntica aí à lateral, né, de pastagem, hoje já consegue ver aí que já tem uma evolução, né. Aqui do lado esquerdo a gente consegue também ver um outro plantio que foi feito em berço, né, consegue ver os feijão de porco sombreando os berços, né, protegendo as mudas também. Uma outra imagem aqui à direita também de uma imagem de drone, de um plantio feito em linha. A gente consegue observar aí a adubação verde se desenvolvendo bem. E com tudo isso a gente espera então que essas áreas se desenvolva, né, que saia de um estágio. Tem uma imagem bem legal ali feita pela Patrícia Yanomoto, né, que mostra um pouco aí dessa evolução das áreas, né? A gente sai aí de uma área de pastagem, com plantio de mudas, essa área vai se desenvolvendo, espera que essas mudas se desenvolvam, né? E chega aí no estágio final aí de sombreamento, né? Principalmente do capim, consiga se estabelecer ali uma serrapilheira no chão, né? Serrapilheira é essa matéria orgânica que se forma no solo, né? Quando a floresta já está ali no estágio mais avançado, e aqui a gente quase não vê mais a presença aí do capim, né? Que prejudica bastante o desenvolvimento das áreas. A gente consegue notar a presença de outras espécies vindo, de fauna, né? E após a implantação, então, a gente continua na área, né? Fazendo as manutenções, desde o controle da competidora, né? No maioria dos casos, a braquiária. A gente passa também fazendo a revisão da cerca, né? Para ver se não tem nenhum fio estourado, né? Se o gado não está entrando na área. A gente permanece fazendo controles das formigas também. A gente faz a adubação de cobertura, né? Após o plantio, a gente, cada 3 meses, ali, a gente volta ali para fazer uma adubação de cobertura, também para poder dar uma melhorada aí no desenvolvimento das plantas. E também a gente avalia, né? As perdas, né, a mortalidade das áreas, né? Então, a gente volta fazendo um replantio dessas mudas que não conseguiram se restabelecer na área, né? Um passo muito importante também na restauração é o monitoramento, né, desde o começo da implantação até o final aí da entrega da área, né, então a gente vai lá, faz, né, define o método que vai ser aplicado de monitoramento, define as parcelas, né, faz a definição dos instrumentos também, e com isso a gente consegue analisar, né, como está a cobertura da área, né, se tem regenerante vindo, se tem aparecimento de fauna. E esse monitoramento é muito importante, né? E a gente faz isso a todo momento, né? Enquanto está em campo, né? Para poder ver como a área está se desenvolvendo, se ela está respondendo à adubação, se as mudas estão, né, conseguindo se desenvolver. Então, é bastante importante, né? A gente fazer esse monitoramento aí ao longo de todo o projeto, né? Analisando aí o solo também, sempre fotografando essas áreas, né? Para a gente ver a evolução, para a gente poder, então, emitir um relatório. E o sucesso do projeto é isso, né? Depende de um bom diagnóstico, né? A gente entender essa área, né? O estado de degradação dessa área, né? Escrever um bom projeto para poder essa área aí se restabelecer. Uma equipe qualificada também, uma cadeia de restauração organizada, né? Com bons insumos, boas sementes, né? Principalmente o proprietário engajado, que se envolva também, ajude a gente, né, fazer aí o processo de restauração na área, e de muita sorte também, né, porque são muitos riscos associados, né, que vão desde aí as mudanças climáticas, com geada, uma hora é veranico, né, então são muitos riscos associados ao processo de restauração. Pessoal, eu fui bem rápido aí, também para não ter muita coisa para falar, e também é quase em cima da hora aí.
Então, se vou abrir agora para dúvida aí, a gente pode discutir um pouco aí sobre o que eu expus aí. E espero que tenha ficado claro, que tenha ficado muito confuso, mas eu vou abrir aqui agora para a gente poder discutir um pouco mais aí. Danilo, obrigada, foi muito bom. A ideia era essa mesmo, dar só uma palhinha, né? E agora a gente ir nas dúvidas de vocês. Eu anotei tudo que vocês colocaram aqui no chat. Se você quiser tirar a apresentação, Danilo, eu vou começar vou ordenar as perguntas mais ou menos pela sequência metodológica, né? Então, o Danilo trouxe para a gente como que a gente sai de uma área que não tem floresta e a gente faz toda a operação para conseguir fazer, né, as estruturas de função ecológica voltar para essa área. E aí a Carolina perguntou, Danilo, como vocês definem quais técnicas de restauração escolher? Se existe algum critério, alguma matriz, né, de critério que orienta essa escolha lá no diagnóstico, né? Como que você, como um técnico, chega numa área e fala, a melhor técnica aqui vai ser essa? É isso, né? Tudo está relacionado, acho que, ao diagnóstico, né? E a gente acaba fazendo, como eu disse, essa primeira análise, né, para ver, né, se tem fragmentos. Então a gente olha a imagem de satélite para ver se tem fragmentos perto. E muito vai também ali do campo, né? A gente entender se aquela área tem uma regeneração boa, né? Tem fragmentos perto. Então, quando a gente chega numa área, por exemplo, que a pastagem, você quase não vê indivíduos regenerantes, né? Então, a gente acaba entendendo que aquela área tem uma dificuldade maior de regeneração, né? Então, a importância da gente vir aí com o plantio de área total, né? Fazendo depois o implemento de semente, controlando essa braquiária. Acho que é isso, né? Esse diagnóstico em campo também, ali, entender com o proprietário também o que se pretende fazer na área, né? Por exemplo, quando a gente fala de um sistema agroflorestal, a gente precisa que o proprietário esteja bastante participativo, né? Para poder fazer o manejo, né? Eu acho que é isso. Não sei se eu respondi a pergunta. Ficou bom, Carol? Mais alguma dúvida? Sim, ficou. A minha dúvida também era uma variável, assim, se tem uma variável de custo-tempo, por exemplo, existe uma abordagem para médio prazo, longo prazo, a partir do diagnóstico, como definir o que fazer, se a regeneração natural é possível, a assistida, o cercamento, imagino que seja um primeiro passo, quando tem o acesso do gado, mas como é que administra e cria um cronograma para o proprietário para ele pensar essas intervenções faseadas, se existe algum critério que a gente pode adotar. Muito, mas também vai do monitoramento, né? De como essa área vai respondendo, né? A gente adota ali um sistema, por exemplo, de plantio total, né? E como essa área vai reagindo também, né? Porque a gente tem a questão da braquiária também, que inibe muito também o desenvolvimento dessa área. Tem áreas que tem a regeneração melhor, tem áreas que se vai abandonar, pode ficar ali 10 anos que não vai para frente, né? Devido ao capim braquiária. Então, a gente vai vendo como que essa área vai respondendo também, né? Depois a gente pode primeiro vir com um plantio total, depois fazendo também uma semeadura direta, né? Implementando outras técnicas durante esse período, né? E, Carol, assim, toda a nossa definição sempre está baseada no orçamento disponível, né? Claro, né? Então, aqui o Danilo falou, né, de um jeito, tipo, sem custo, né, sem limite de custos, mas claro que, assim, se a gente tem financiamento de um projeto, a gente vai trabalhar dentro daquele orçamento. Hoje, assim, o nosso ideal, vamos dizer, né, seriam projetos que duram ao menos 5 anos, que a gente consiga fazer a implantação em um verão. A gente sempre faz o plantio no período de águas. Cunha tem estações bem demarcadas, né, entre seca e molhada. Então, a gente faz o plantio no verão e o nosso ideal é que a gente fique 3 anos posteriormente com intervenções de manutenção mais pesadas e depois mais 2 anos com monitoramento, alguma intervenção já reduzindo, sabe? Então, esse seria o cenário ideal. Mas claro que a gente tem que trabalhar com o que tem. Então, às vezes a gente tem um recurso de 3 anos, a gente só tem recurso para implantação, às vezes a gente está fazendo junto com o proprietário, onde a gente dá para ele a receita do bolo inteiro, mas ele começa só fazendo uma fatia, né? Então, aí vai do orçamento também que a gente tem disponível para aquela intervenção, né? Mas quando sonhar não tem limites, a gente vai no ideal, né? Tá bom, obrigada, Jéssica, obrigada, Danilo.
E aí, o Gustavo perguntou sobre a adubação verde, né, se ele vem antes do plantio das mudas. O Danilo já explanou, a gente faz primeiro o plantio da muda e depois a adubação verde, né, faz ali na coroa. Então, nossa coroa é de 1 metro, 70 centímetros, põe a mudinha no meio e a adubação nas bordas. Mas, Danilo, ele perguntou sobre as espécies mais indicadas para usar aqui na região. O que você tem visto em campo que tem dado mais resultado de adubação verde? Então, acho que as duas principais espécies que a gente tem usado aqui é o feijão gandu, né? E que é um pouco mais árvore, um arbusto, forma um arbusto, né? Ele tem um ciclo um pouco mais longo, né? Do que o feijão de porco. O feijão de porco é mais inicialmente ali, que tem um crescimento um pouco mais rápido que o gandu, então quando a gente faz a abertura dos berços e das linhas, a gente coloca o feijão de porco, né? Porque ele tem esse crescimento mais rápido e já cobre esse solo mais exposto, né? Mas a gente tem visto algumas espécies, a gente tem utilizado como a Tefrosia, que é uma espécie nativa daqui também, que a gente utiliza como adubação verde, tem ido muito bem nas áreas, né? Aí tem outras espécies também de inverno, né? Como a aveia preta, né? E nessa época do ano agora é uma espécie boa para ser plantada, mas acho que principalmente o gandu, né? O gandu tem cumprido um papel muito importante aí, né? Nessas áreas de restauração, né? Até porque ele tem esse crescimento mais rápido também e é bem rústico, né? Então ele não exige muito do solo também, né? Ele faz essa compactação dos solos, né? Protege, principalmente aqui em Cunha, nessa época do ano que tem geada, né? Então, a gente viu lá atrás uma área com o gandu já bem desenvolvida, faz a proteção das mudas nessa época de geado também, né? Ele aguenta um pouco mais, a geada dá uma queimada nele, mas ele permanece no sistema, né? Diferente, por exemplo, do feijão de porco, que já não aguenta a geada. Então, acho que o gandu tem sido a principal espécie que a gente tem usado aqui na restauração. Ficou claro, Gustavo? Ficou. Boa noite, porque eu cheguei mais tarde, né? Mas eu ainda tenho mais uma duvidazinha. Fala. É que, por exemplo, se eu quiser fazer uma adubação verde antes de inverno, para depois plantar a muda no verão, eu vou, por exemplo, combater a braquiária agora, baixar, né? Quando ela já está baixa. Fazer uma adubação, mexer no solo, fazer uma adubação verde de inverno e depois, no verão, fazer o que você falou, aplicar, plantar, fazer o plantio de mudas, inclusive com a adubação verde em conjunto. Vocês já fizeram alguma coisa desse tipo e tem algumas plantas que seriam indicadas para plantar, né, nessa época de inverno ou nunca fizeram isso e não sei? Tudo está muito relacionado com a resquício anteriormente, ao recurso, né? O ideal é, lógico, a gente vinha ali um primeiro ano, ali, fazendo um preparo esse solo com adubação verde, depois vinha um plantio, né? Mas devido ao recurso também, ao tempo também, a gente acaba, né, fazendo já simultâneo, né, esse plantio de mudas com a adubação verde, né? Aí você falou a questão dessa época do ano, por exemplo, eu acho que o pessoal usa muito aqui em Cunha a aveia preta, né? Que ela é um pouco mais resistente, ela não exige tanto, né, de nutricional do solo, né? Acho que é a principal espécie. Então eu poderia agora fazer com aveia preta, daí no verão repassar a máquina Você pode derrubar isso, né? Derrubar essa matéria no solo ali e depois vir com a adubação de verão, né? Junto com o plantio, né? Perfeito. Aí isso vai depender muito da condição do solo, né? Mas o ideal é você poder conseguir, tiver recurso para fazer um primeiro plantio ali de adubação verde antes de pôr a muda, vai dar uma condição muito melhor para a muda, né? Ótimo, que é isso que eu vou fazer mesmo. Obrigado. Só tem restauradores nessa turma. Quer complementar, Jé? Só apresentando, a gente está aqui, né, grande parte da equipe, a Andrade é minha colega e do Danilo, ela faz a coordenação de todos os nossos projetos de restauração, então ela também tem habilidade para responder diversas coisas. Fala aí, Jé. Oi, gente, boa noite. Não, só para complementar, porque como eu sei que o Gustavo quer fazer a restauração lá, né, Gustavo? A gente já tinha conversado isso antes. Eu acho que tem só um cuidado que precisa ter, assim, com essa questão da adubação verde, que a gente perdeu recurso
semeando a lanço nessas áreas que são pastagem. Então, seria interessante, se você for plantar aveia agora, utilizar talvez uma matraca, né, um implemento que o Danilo comentou aí na apresentação, para fazer esse plantio, para não perder, porque às vezes o solo está tão compactado que se a lança semente não vai nascer, né? Então, acho que isso é uma dica importante. E é interessante fazer, né? De inverno a gente trabalhou assim em várias áreas que estava muito ruim, então a gente fazia primeiro adubação verde para tratar o solo e depois o plantio da muda. Tá, no caso, essa área, já sei o que eu vou fazer, eu rocei a braquiária na roçadeira mesmo, porque estava muito alta. Agora eu vou meter um arado de boi lá. E aí, na sequência, eu vou plantar a aveia. Aí é bom, porque você vai descompactar o solo, vai trazer a semente, né? Trazer a cobertura de volta para o solo, que é muito importante, ter uma cobertura. Jéssica! E aí no verão você consegue fazer o plantio de forma mais assertiva, assim, que já vai ter preparado um pouco mais esse solo. É bem legal. Tá, e jogar calcária junto, esqueci de falar. Mas é isso, obrigado, gente. Obrigada, Gustavo. A Hanna fez uma pergunta ainda sobre adubação verde, o que significa inocular semente. Então, eu vou responder essa. Inocular, Hanna, é quase contaminar, assim, né? Solo, a gente, para adubação verde funcionar, a função dela é fazer a fixação biológica do nitrogênio, né? Pegar o nitrogênio que está no ar e fixar no solo e disponibilizar como nutriente para a planta. Mas não é porque a gente está plantando um feijão guandu que faz a fixação biológica de nitrogênio no solo que isso vai acontecer. Porque o guandu ele só vai fazer isso na presença da Nitrobacter, de uma bactéria que faz essa fixação em associação com suas raízes. Então, como os solos são pobres, são deficientes, a gente não tem certeza que essa bactéria está no solo. Então, às vezes a gente planta o feijão guandu e se essa bactéria não estiver no ambiente, ele não vai cumprir a sua função de fixação biológica do nitrogênio. Então, para garantir, a gente joga essa bactéria junto com a semente. Então, a gente inocula, a gente contamina as sementes com essa bactéria para a gente garantir que essa bactéria esteja lá para se associar, fazer uma simbiose com a raiz do guandu e aí conseguir fazer a fixação biológica, que é o nosso objetivo quando a gente está falando de uma adubação verde, tá? Então, a gente, o Danilo falou das Ospirillum brasiliensis, mas tem outras espécies disponíveis no mercado que cumprem essa função de fixação biológica, né, e dá até para fazer o que a gente chama de reprodução on-farm, que é pegar uma bactéria da floresta, reproduzir em casa e fazer essa contaminação, né, essa inoculação do solo com esse tipo de bactéria, que por ser um pasto velho, degradado, às vezes não está ali presente naquele ambiente, tá? Aí a Gilda ainda perguntou da adubação verde. Depois de quanto tempo a adubação verde consegue vencer a braquiária, conter a braquiária, Danilo? Como que você tem visto isso em campo? Por exemplo, no caso do guandu é isso, né? Ela precisa sombrear, né? Então, ali o guandu, a partir de um ano ali, se ele estiver bem desenvolvido ali, ele já consegue, né? A gente teve aí recentemente em algumas áreas, observando aí em áreas que o guandu já estão bem desenvolvido, que nessas linhas de plantio já quase não tem mais braquiária, né? Então, quando o guandu ele consegue se desenvolver bem, ele acaba já suprimindo um pouco essa braquiária, enfraquecendo ela, né? Então, eu acho que a partir de um ano aí, quando esse guandu já se desenvolve bem, ela já consegue um pouco suprimir a braquiária, né? Mas é sempre importante a gente, assim, a braquiária, infelizmente, no contexto da restauração, é nossa inimiga, né? Além dela roubar nutriente, roubar água, ela também emite uma química, né? Uma substância que a gente chama de aleloquímico, que inibe o crescimento das plantas que são de nosso interesse. Então, é como se ela jogasse um antibiótico no solo. Né? Então, é sempre importante a gente retirar, né, qualquer touceira que fica ali no sistema para a gente favorecer as espécies nativas que são do nosso interesse. Então, o guandu, né, essa técnica, ele até consegue conviver com a braquiária, vencer esse aleloquímico, e ele já vem sombreando e, ao mesmo tempo, jogando suas folhas para o chão, que vai aumentar o incremento de matéria orgânica ali naquele solo, que também vai favorecer a chegada de outras plantas que são do nosso interesse. Mas, assim, braquiária é algo
que na restauração a gente tem que estar sempre lutando contra, né? Só para complementar, Cuidado para não fazer erosão, né? só para complementar aí a pergunta a resposta também, é o feijão de porco, né? O feijão de porco ele tem esse intuito também, porque como ele é de um ciclo mais curto e cresce um pouco mais rápido que o gandu, inicialmente ele já faz essa função, né, de conter a braquiária, né? Mas o grande problema do feijão de porco, você tem que sempre estar replantando ele, né? Fazendo a manutenção desses berços e fazendo replantio, né? Agora o feijão gandu já é um pouco mais a longo prazo, né? Então, quando já começa a sombrear essa área também, a gente já não consegue inserir mais o feijão de porco, né? Porque ele já sombreia, ele já não consegue se desenvolver. Mas, inicialmente, o feijão de porco tem feito esse controle da braquiária, né? Mas aí exige também um manejo mais assertivo ali, de tá replantando ele também, fazendo a limpeza desses berços. E É, teve uma pergunta. Respondeu hoje essa pergunta? e a Iracema perguntou. Tem uma pergunta da Hanna também aqui, anterior, sobre a araucária. Eu anotei todas, Assim, eu estou indo meio que em blocos para a gente já ir engatando. Tem uma pergunta da Iracema, que ela pergunta ainda, né, se a gente isolar o gado, né, colocar ali a cerca, isso já possibilita a restauração numa área que tem muita braquiária? E quanto tempo leva entre o cercamento e a área entrar na sua trajetória, né, de restauração? vai depender muito aí da capacidade de regeneração da área, né? Muito exteriormente. Às vezes a gente pode cercar essa área, a área ficar ali por anos paradas ali e não conseguir se regenerar, né? Então tem áreas às vezes que a gente só de cercar, ela vai conseguir se regenerar sozinha, né? E o que a gente tem observado muito em campo é a questão da face também dos morros. Quando a gente, por exemplo, vê faces que são orientadas a sul, ela tem, por exemplo, uma regeneração muito mais rápida, né, do que as faces a norte, por exemplo, né. Então, vai depender muito aí também de propagros em torno dessas áreas que são cercadas e também, acho, da força da braquiária, né, quando a braquiária já está muito estabelecida na área, é muito difícil de uma regeneração natural. Então, é preciso intervir ali para poder suprimir essa braquiária, né? De repente, até fazer o plantio de mudas também. Exatamente isso que eu falei, Iracema, né? Dependendo do tanto de braquiária que tem na área, ela vai atuar como um antibiótico ali, né? Ela vai não permitir o desenvolvimento de outras espécies. Então, não é porque a cerca é a primeira técnica ali, né? E tem área que, ok, só a cerca e vai dar tudo certo, e tem área que tem que cercar e fazer todo esse procedimento que o Danilo contou pra gente, que não vai adiantar, sabe? Só vai ficar uma braquiária mais bonita. Então, e é custoso, né? Matar a braquiária, tirar a braquiária é um processo bem custoso, assim. É o que mais dói na gente em ambiente de montanha, né? Então, tudo o que a gente está dizendo aqui são recomendações da ciência, da literatura, da restauração, mas grande parte da literatura de restauração de Mata Atlântica no estado de São Paulo é feita em ambiente plano. A Serra Acima está trazendo essa restauração de ambiente plano para ambiente de montanha. Ambiente de nascentes também, né? Então, grande parte da restauração, as técnicas estão baseadas no uso do herbicida. A gente, por ter bastante foco em APP hídrica, áreas de preservação permanente vinculadas a corpos d'água, a gente não faz o uso do herbicida na maioria das áreas, então tem que fazer no braço mesmo, sabe? Então, é bem custoso, é bem mais caro do que em qualquer outro lugar do estado de São Paulo, né? Fazer sem herbicida em ambiente de montanha que não dá para usar o trator. Foi interessante, obrigada, Jéssica, obrigada, Danilo. É interessante observar essa questão que você falou aí, que eu não tinha pensado, né, da posição em relação ao sol, né, para poder, que vai ser mais difícil ainda se for na direção norte, né, para o norte, né, em função da insolação, que é muito maior. E eu ia te perguntar só, ainda não descobriram nenhuma coisa, nenhuma manta maior que pudesse cobrir, ou mais barata, para cobrir no inverno a braquiária e abafar ela, para pegar uma área maior, algum sistema de cobertura?
Até então a gente não tem conhecimento. A gente fez alguns testes, não tiveram muito bom resultado, usando, por exemplo, papelão, né, disco de papelão em torno desses berços, né, para poder conter a braquiária. Mas até porque também geralmente essas áreas, o declive também é muito alto, então é difícil, né, a gente utilizar alguma manta ali, também o custo disso, né. Até isso também pode inibir também a regeneração natural, de repente, né, os generantes que vão vindo ali. Então, até então, o manejo que se tem da braquiária é esse, né? O manejo mecânico, através da roçada ou do controle químico, né? Uhum. Tá ótimo, obrigada. Muito obrigada. E a, a Hanna fez uma pergunta que eu vou pedir para o Iberê responder. A Hanna perguntou qual o segredo para plantar uma araucária. Ela tem plantado em tubete e em campo elas não estão se desenvolvendo bem. E aí eu acho que o Iberê é nosso consultor em araucárias, né, Iberê? Eu ainda não estou nessa posição de... Vocês estão me ouvindo? Sim. Ainda não estou nessa posição de consultor, mas o que eu posso dizer da minha experiência é que o que eu fiz foi deixá-la no saquinho até uns 30, 40 centímetros, tá? E depois foi para campo e foram feitas covas de 40 por 40, né, por 40 de profundidade, e a terra tratada, né, ou pode ser com adubo químico, tal, uma análise de solo, ou tem locais aqui que nós fizemos somente com esterco de vaca. E foi muito bem. Mas o maior inimigo da muda nova é a falta de água e a formiga. Tem que ter um controle de formiga muito grande. E também alguma barreira física para a formiga não chegar na araucária. A gente usou um recipiente plástico, cônico, né, com uma bordinha na beirada um baldinho plástico, que a formiga não consegue fazer essa volta para chegar na planta. Ou se ela consegue, na volta com a folhinha nas costas, ela não consegue fazer. Isso foi o que resolveu para nós aqui na questão da formiga. Mas é isso, não tem muito segredo. É plantar na época certa, com chuva, com água, né? E controlar a formiga. E, Hanna, a araucária, ela é muito forte de raiz. Então, quando a gente vê uma araucáriazinha desse tamanho, quer dizer que tem 3 vezes mais raiz embaixo, sabe? Então, por isso que às vezes no tubete não se desenvolve bem, que a gente às vezes deixa crescer muito, mas Isso. aí a raiz fica muito enovelada dentro do tubete. Então, o ideal são potes maiores mesmo, para a gente fazer a reprodução das mudas, e quando ela está assim pequenininha, ela está bem grandona a raiz. E quando a gente leva para campo, às vezes a gente acha que ela estacionou, mas no primeiro ano ela fica bem estacionada mesmo, ela vai jogando raiz, ela vai se enraizando, e depois que ela, né, fica confortável naquele solo, que ela cresce, faz o crescimento da parte aérea. Então, no primeiro ano, geralmente a gente fica bem frustrado com a araucária, mas aí, a partir do segundo ano, ela já tem um estirão, né? Parece criança, assim, que tomou vitamina, ela já dá uma crescida melhor. Então, às vezes é um problema lá na produção da muda, que a raiz ficou muito apertadinha, e às vezes também é um pouco da nossa ansiedade, né? De querer ver logo, e no primeiro ano ela não tem um desenvolvimento como as outras nativas têm, né? Ela é mais lerdinha mesmo, tá? Mas o segredo é esse, né, Iberê? Uma boa muda com uma boa cova. Geralmente a gente faz em araucária uma cova, né, um berço assim, quadrado, 40 por 40, para a raiz poder encontrar aquele cantinho do quadrado e se desenvolver também, tá? Eu aconselharia, né? Antes no tubete para germinar, para fazer, depois passar para um saquinho e aguardar que ela se fortaleça antes de ir para o solo. Porque muito pequenininha no solo é mais difícil mesmo. A não ser que você tenha como estar constantemente olhando, cuidando, né? Eu acho que é mais difícil. Eu acho que quando ela está com uns 30 centímetros de altura já é mais garantido.
O Iberê tocou num assunto que é o controle de formigas, né? E aí a Iracema fez uma pergunta sobre as formigas cortadeiras, né? Sobre qual veneno a gente tem utilizado. Quer contar um pouco sobre a nossa saga com as formigas, Danilo? Infelizmente, formiga aí tem dado um trabalhinho bastante nos projetos de restauração, né? A gente até optou aí por algumas alternativas mais agroecológicas, né? A gente fez um uso, por exemplo, de cal virgem com enxofre. A gente bombeava esse enxofre com cal nos formigueiros, mas acabou que a gente não conseguia fazer o controle, né? Hoje em dia a gente está usando o fipronil, que é um produto que já foi proibido no Brasil e hoje foi liberado de novo, porque não se tem alternativas, né, realmente para conter a formiga. Então, o que a gente tem adotado é esse controle bastante cuidadoso, né, de fazer esse controle de sempre nos olheiros, né, que são onde as formigas estão entrando, né, porque no formigueiro tem esses olheiros, que é onde as formigas carregam as folhas, né, para poder cultivar o fungo, e tem outros buracos no formigueiro que é a lixeira, né. Então, o ideal é que se faça o controle sempre dentro desses olheiros que elas estão entrando, né, não na lixeira. Então, a gente tem usado o fipronil em pó, né, bombeado direto dentro desses oureiros, e também usado o granulado, né, quando a gente não consegue identificar a formiga, né, ou está no vizinho muito longe, a gente coloca o granulado. Mas formiga é isso, né, sempre tentar fazer esse controle na época certa, né. Geralmente aqui em Cunha, ela tem a revoada, né, ela se multiplica ali entre setembro e novembro, então é ideal que a gente faça o controle antes disso, né, para poder ter revoada e essas formigas poderem se multiplicar também. Então é sempre estar observando esse manejo da formiga para, né, poder conter o máximo possível. E aí, assim, a gente está falando de um manejo a nível escala, né? A Serra Acima trabalha com lotes de 30, 40 hectares por verão. Então, a gente sempre está cuidando de muitos hectares ao mesmo tempo. Mas, claro que a nível individual, as técnicas são completamente adaptadas. Então, por exemplo, na minha casa, eu já matei formigueiro jogando água fervente com água sanitária ali no olho dela, né? Mas eu estou ali todo dia, eu estou em cima. Então, às vezes, a gente vai fazer restauração numa área que está, sei lá, 3 quilômetros da casa do proprietário. O proprietário passa lá a cavalo uma vez por mês e olha lá para ver um boi. Então, como que a gente vai manter essa área, né, assim, controlada? Então, cada caso é um caso, a gente sempre vai optar por métodos orgânicos, mas eles também exigem muito mais intensidade de manejo, que nem sempre a gente encontra na restauração, né? Às vezes as áreas prioritárias para restauração não estão na nossa mão, né? Estão a 3 quilômetros de casa. Então, tem gente que usa bastante na restauração de pegar aquele saquinho de granulado e já deixar espalhado na área, isso a Serra Acima não faz, né? A gente não trabalha com controle preventivo, a gente trabalha com controle de identificou, faz controle, se não identificou, não faz uso de química, né? A gente só faz uso realmente se há evidência, se há os carreiros, que a gente chama, da cortadeira. E os técnicos também são treinados para identificar a formiga, né? Porque não é toda formiga que corta, não é toda formiga que corta a nossa árvore, às vezes ela corta a braquiária. Então, a gente também sempre tem esse olhar mais atento para entender que formiga que é essa e se de fato ela está gerando um dano na restauração ou não, para a gente tanto não promover contaminações que a gente não quer, nem desperdiçar recursos desnecessariamente, né? E só sobre essa formiga, também uma coisa que a gente tem adotado aqui é sempre fazer esse controle, como as formigas têm essa atividade, principalmente noturna, então a gente sempre procura fazer o controle no comecinho da manhã, em que elas estão em atividades ainda, ou no finalzinho da tarde, né? Aí também a gente consegue identificar esses olheiros melhor, né? Fazer uso de menos formicida, então sempre adotar esses períodos também de controle, né? E aqui a gente tem uma estaca vermelha, onde a gente identifica o olheiro, né, a entrada do formigueiro, a gente mete uma estaca de ponta vermelha lá, para na volta daquela área a gente já identificar onde está, e ver, né, se ainda está ativo, como que não está esse formigueiro. Então, a gente, né, é uma atenção que a gente tem, principalmente quando as mudas estão pequenininhas ainda, e a gente não quer exterminar as formigas, elas são importantes para revolver o solo, elas estão ali, elas têm uma função ecológica, a gente precisa dar uma baixada na população delas até a gente ter esse arranque inicial das mudas, as mudas se estabelecerem, e aí elas podem continuar o serviço delas, que
que aí os processos ecológicos se autorregulam, né? Bom, mais uma pergunta que a Vanice perguntou sobre adubação de cobertura, Danilo. O que a gente tem usado? A gente tem usado no método orgânico, a gente usa uma mistura, tá, que a gente tem feito aqui, com iorim, né, com farinha de osso, com a cinza mesmo, né? Mas, por exemplo, agora a gente tem feito uma adubação química, a gente usa o adubo 25-20, né? Que é essa adubação que a gente usa de cobertura a cada 30 dias. Fora essa inicial que a gente faz no plantio. E, assim, sempre tentar acumular material orgânico, né? Sim. Então, a gente volta em toda a manutenção fazendo roçada. A roçada para a gente não é só uma questão de controle da mato-competição, mas, né, de tentar eliminar a braquiária. Então, a gente pega todo o que a gente roça e acumula no berço. E aí, essa matéria orgânica vai se decompondo para também nutrir a planta de nosso interesse e já proteger aquela área ali, porque quando tem matéria orgânica acumulada, uns 5, 10 centímetros de matéria orgânica, a braquiária não volta ali, porque ela fica abafada. Então, é bem importante também, né, a gente trazer esse material orgânico para servir de nutrição da planta e também para proteger contra a reinfestação, né, das braquiárias, dos capins invasores aí. E aí, o Vitor fez uma pergunta de espaçamento de araucária, Vitor. A gente recomenda, assim, depende, né? A araucária é sempre bem-vinda no planeta, pode plantar, assim, só não plantar perto da sua casa que você pode se arrepender no futuro. Mas a gente fala de um espaçamento de 9x9, 10x10. Quanto mais espaçada, mais ar elas tomam, mais vento elas tomam, mais produtiva elas serão, né? E se o seu objetivo é produzir pinhas e pinhões. Mas se for produzir madeira, né, que hoje no estado de São Paulo é permitida exploração da madeira da araucária, desde que você registre o plantio, você pode fazer um outro espaçamento, então, dependendo do uso, né, então, se você for fazer uso de madeira, a gente vai recomendar plantar em linha, se for uso para plantar para pinhão, a gente vai plantar em zigue-zague, como o Danilo mostrou para a gente. E aqui em Cunha a gente recomenda muito fazer a divisa do terreno, né, fazer as linhas de árvore usando as araucárias, como já se fazia aqui antigamente, né, então a gente demarca as divisas de terreno com as araucárias, que acaba, né, marcando ali, atuando como um quebra-vento e ainda gerando renda, né, para a propriedade por meio da produção do pinhão, que é a nossa safra aí, né, inclusive sábado estaremos todos no parque, na festa do pinhão, tá todo mundo convidado ir lá, né, que estamos no auge da safra, tá uma delícia. E aí a Iracema fez uma última pergunta, se é sobre a Serra Acima da assessoria técnica, proprietário, e como isso funciona, né. Então, a Serra Acima, ela atua principalmente por projetos, a gente tenta sempre manter equipes técnicas contratadas com recursos de projeto. Hoje a gente tem 2 contratos com o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, o FEHIDRO, do estado de São Paulo, que o Danilo trabalha, a Jéssica de Andrade trabalham nesses projetos, e eles ficam bem ocupados com resolvendo as coisas do projeto, mas eles sempre têm um tempinho na agenda e a gente sempre tenta ajudar quem quer restaurar, que esse é o nosso objetivo, né? Então, quem precisar de apoio pode procurar fazer mandar um WhatsApp para a Serra Acima, pedindo uma hora técnica, né? Chegar no escritório, assim, de emergência, às vezes consegue alguém à toa ali para te atender, mas o ideal é sempre marcar horário, que aí um técnico vai atender, vai entender qual é a demanda e vai ver a possibilidade de atendimento também personalizado. Mas sim, né, a gente faz isso de acordo com a nossa agenda. A gente não divulga porque a gente não tem agenda, né, 100% disponível para isso, mas quem nos conhece, quem participa das nossas ações sempre sabe que, independente de fechar contratos de assessoria técnica, a gente está sempre tentando compartilhar nosso saber e dar dicas para que Cunha prospere, né, em sua biodiversidade e o quanto a gente conseguir ajudar. E os nossos preços são mais atrativos, porque a gente é isento de imposto de renda. Então, fica a dica aí, se quiser conversar com a gente, estamos aí. Tá, o Eduardo deu a dica aqui do citropote para a produção de mudas de araucária, é o melhor recipiente.
Então é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Espero que a gente tenha saciado aí as dúvidas de vocês. A gente continua na elaboração do plano, agora a gente vai para a elaboração da minuta. A gente vai compartilhar com todos vocês, né, como que está esse documento. Todos vocês estão convidados a participar também, a participar de outras ações da Serra Cima. Sábado estaremos no Parque Estadual Serra do Mar, na abertura da 16ª Exposição do Pinheiro Brasileiro. A gente vai estar com uma barraquinha lá da Serra Cima, os técnicos vão estar lá para poder tirar dúvidas. Então, se vocês quiserem bater um papo, comer um pinhão, tomar um café, estaremos lá o dia todo, atendendo a população também, tá? Obrigada. Por hoje eu vou pedir para quem puder abrir a câmera, só para a gente tirar uma foto final, para constar no nosso documento, essa ação. Todos sorrindo, bonito. Eduardo abrindo a câmera. 1, 2, 3 e... Tcharam! Ah lá, pera. A Mariana abriu agora e o Eduardo abriu agora. Dá um sorriso aí, Eduardo. 1, 2, 3 e... Pronto. Obrigada, gente. Um prazer compartilhar com vocês. Até a próxima. Tchau, Obrigada, pessoal. boa Boa noite. noite. Obrigado, hein? Obrigado, boa Parabéns, noite, Serra boa noite. Cima. Obrigada, gente. Boa noite. Boa Valeu, noite, boa gente. noite. Parabéns. noite. Obrigada. Obrigada. Vitória, a gente vai salvar essa videoaula no YouTube, tá bom? Então, você pode acessar depois.